Boa noite. Graça e paz em nome de Jesus. É com muita alegria que nós damos início ao nosso culto nesta noite. E queremos nesta noite cumprimentar você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa oração é que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração nesta noite. Nós ainda continuamos a fazer os nossos cultos sem um grupo de louvor, né? Nós estamos aguardando melhorar a situação da saúde, para que nós possamos nos unir, termos o culto presencial também, mas, graças a Deus, nós não estamos impedidos de cultuar o nosso Deus, de adorar o nosso Deus através da sua palavra. Desta forma, nós damos início ao nosso culto nesta noite. Eu gostaria de começar o nosso culto fazendo pedidos de oração. Quero pedir aqui pela vida do pastor Nildo, ali, pastor do Vale Encantado, da Igreja Batista do Vale Encantado, se encontra enfermo com Covid, informação que eu tive que sua família também estava, então peço que os irmãos estejam orando por esse pastor. Também lembrando da irmã Joana, que passou mal hoje pela manhã, mas agora à noite nós a vimos, foi ao hospital e já retornou para casa. Não é Covid, não tem nada a ver com Covid, mas foi lá, foi assistida, estava com um pouco de dificuldade na fala, mas já está conversando, pudemos conversar um pouquinho com ela ali. Então que os irmãos estejam orando pela irmã Joana. E no mais, eu peço que você esteja orando também pelos pedidos que nós temos nas redes aí, né? Nas páginas da igreja, os pedidos de oração que os irmãos e as irmãs têm, que continue orando por aquelas pessoas, continue pedindo a Deus, para que Deus continue fazendo a obra na vida daquelas pessoas. Nós entendemos que Deus pode mudar as coisas, e Ele ouve as nossas orações. Desta forma, meus irmãos, outra palavra que eu gostaria de dar para os irmãos, nós não temos ainda uma previsão de retorno ao culto presencial. A situação aqui ainda está crítica, muitas pessoas morrendo, vagas de UTIs, nós estamos sem vagas, né? Pouquíssimas vagas mesmo, mas eu peço que os irmãos estejam orando. Quero pedir também que os irmãos estejam orando pela família da irmã Cristina, do irmão Gilson, a irmã Carmendeia. O irmão Diomar, né, faleceu esse final de semana, proveniente da Covid. Tem mais gente na família enferma. Então, peço que você esteja orando por estas pessoas. Então, que Deus nos dê sabedoria nesse tempo, para que nós possamos entender e de que maneira responder, o que fazer diante de tanto sofrimento, de tantas pessoas adoecendo. Mas eu peço aos irmãos um pouco mais de paciência, peço a cooperação dos irmãos, estejam ligando uns para os outros, estejam se comunicando. Nós estamos separados simplesmente por conta de paredes, porque a nossa união ela é em Cristo. Então o templo não nos separa. O fato de não estarmos reunidos no templo, isso não nos separa. A nossa proposta é que você consiga dar uma palavra para o irmão, para a irmã, e nós estaremos fazendo isso também, mas que Deus possa te fortalecer nesse tempo, dirigir a sua vida. Se alguém que não conhece a palavra, que você possa ter a revelação de Deus, que Deus possa transformar a sua vida através da palavra dele. Eu quero orar nesse instante e logo após nós vamos estar lendo a palavra de Deus e nós vamos estar expondo também a palavra de Deus logo após esse momento. Oremos. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade em que o Senhor nos permite estar aqui nesta noite, para cultuar, para prestarmos um culto ao Senhor. Sou grato ao Senhor pelos irmãos e as irmãs que aqui estão nesta noite, que puderam vir, estão aqui nos ajudando, na técnica aqui, Senhor Deus, no som, o irmão João, o irmão Emanuel. Eu agradeço pela vida da Nilda, da Vitória que aqui estão, do Paulo, o pastor Jefferson. Obrigado, Senhor Deus, pela presença dos teus servos aqui, das tuas servas. E assim eu agradeço pela vida dos teus servos e servas, que se encontram nas suas casas também. Que o Senhor confirme nos seus corações, Senhor Deus, a alegria de estar no Senhor, o privilégio de ser uma nova criatura. Mas se há algum, Senhor Deus, alguém que não tem essa alegria, que isso possa ser confirmado através do teu Santo Espírito. Nosso objetivo, Senhor Deus, é compartilhar desta alegria, deste privilégio, que é termos sido transformados pelo Senhor, é ter sido achados mortos, mas agora vivos em Cristo, pela sua misericórdia, pela sua graça, é que somos salvos. E é isso que nós propagamos aqui, o nome de Jesus.
Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor receba este culto nesta noite, para que seja para a sua honra e para a sua glória. Nos reduza, Senhor Deus, a instrumento tão somente do Senhor. E que o Seu Santo Espírito nos use, que não venha o homem falar, mas que o Seu Santo Espírito nos use para a honra e glória do Seu nome. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Pedimos a sua direção, lembrando ali do pastor Nildo, Senhor Deus, a sua família, o Senhor ser com ele, Senhor Deus, ser com este momento de dificuldade, por essa enfermidade, Senhor Deus. Nós cremos no poder do Senhor para a cura daquela família. Peço ainda pelo pastor Antônio Xavier, que passou por isso, agradeço pelo retorno, pela melhora da família. Peço ali pelo Carlos, Senhor Deus, cunhado da irmã Ivanildes. Eu também, Senhor Deus, coloco diante do Senhor a irmã Joana, que o Senhor aprove, Senhor Deus, levar até o hospital e trazer de volta para sua casa, andando e falando. Nós somos gratos, pedimos que o Senhor continue com a tua serva, abençoando e guardando, sendo com a saúde dela também. Assim nós oramos, Pai. Obrigado por esta noite. Obrigado por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 25. Nós continuamos na carta de Paulo aos Coríntios. Então ela vai do versículo 18 até o versículo 25. 1 Coríntios 1, 18 a 25. Diz assim a palavra de Deus: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu. Por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Que Deus abençoe, confirme no nosso coração a sua palavra. Irmãos, nós estamos pregando, e talvez você que está pela primeira vez conosco aí, eu louvo a Deus pela sua vida. Estamos pregando na carta do apóstolo Paulo a 1 Coríntios. E essa carta nós já dissemos que ela não é a primeira carta. As duas cartas não são as duas, a primeira e segunda, talvez fossem segunda, terceira e quarta cartas, porque duas cartas a gente sabe que se perderam. E as cartas canonizadas que nós temos são essas duas. E nós vamos expor essa carta, as duas cartas, a primeira carta de Paulo e a segunda. Nós já dissemos no começo que Paulo está escrevendo para uma igreja na cidade de Corinto, uma cidade muito depravada, muito rica, muito culta, porém muito depravada, uma cidade longe de Deus. E Paulo consegue ali, em 1 ano e 8 meses, implantar uma igreja. E ele implanta essa igreja, fica esse período ali, depois ele vai para Éfeso, e de lá outros pastores vão até aquele local, dirigem aquela igreja, e a igreja teve a direção de Apolo, de Timóteo, e esta igreja era uma igreja que ela estava deixando as coisas seculares de Corinto participar da igreja. Ou seja, a vida depravada da cidade, a vida depravada daquele local estava sendo vivida dentro da igreja. E ele é informado que havia uma divisão também na igreja, além de todas essas coisas. E essa divisão era dividida em 4 grupos. 4 grupos, nós falamos sobre eles semana passada. Esses 4 grupos, uns se diziam seguidores de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro e um outro grupo de Jesus. Esses grupos tinham seus líderes preferidos.
E Paulo escreve para eles, dizendo, eu fui informado pela família da Cloé, ou da casa de Cloé, que há entre vocês divisões. E Paulo exorta aquela igreja a que não haja divisão, a que eles voltem à unidade, voltem à reconciliação, e que não é agradável que a igreja esteja dividida, porque Cristo não está dividido. Então nós aprendemos ali que para que a igreja para tratar o problema de divisão na igreja, é necessária unidade, é necessário deixar as contendas, as brigas, e voltar à unidade do Espírito Santo. Desta forma, Paulo termina ali a carta anterior, no versículo 17. E versículo 17 diz assim, na segunda parte do versículo de 1 Coríntios, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Paulo está explicando que ninguém tinha que seguir a ele, porque ele não era Cristo, ninguém foi batizado em nome dele. E ele diz, se ele batizou alguém, ele nem lembrava, mas ele batizou algumas pessoas, ele fala. E ele termina dizendo, eu não fui chamado para batizar, mas para pregar a sabedoria da palavra. Não em sabedoria de palavras humanas, senão eu anularia a cruz de Cristo. Então ele está dizendo que ele não estava ali para pregar pela sabedoria da palavra, para ele não anular a cruz de Cristo. Versículo 17, ele faz uma ligação com o versículo 18. E quando a gente chega no versículo 18, a gente entra em parafuso. Porque Paulo está falando de divisão, e daqui a pouco ele começa a falar de sabedoria e de cruz. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Eu estava ouvindo um pastor nesse texto, e ele falou o seguinte, que havia um pastor antigamente, ele fazia o seguinte, ele batia um martelinho e rapidinho o texto se abria de uma tal maneira que ele expunha a palavra e todo mundo entendia muito bem. Se você chegar no verso 18 até o 25 e começar a ler, você vai ter um problema se você não conhecer o contexto do que Paulo estava querendo ensinar ali naquela igreja, para aquela igreja. O assunto da divisão ele continua. Quando Paulo fala de sabedoria ou palavras humanas, ele está falando sobre a filosofia. O pessoal de Corinto gostava muito dessa questão de filosofia, ficar discutindo coisas, descobrindo coisas, falando, indagando os outros. Então a cidade de Corinto era muito famosa nisso. Como a igreja trouxe isso para dentro da igreja, ela também gostava muito daquelas pessoas que tinham uma boa oratória, que falavam bem. Então eles estavam buscando líderes que tivessem uma boa palavra, mesmo que fosse do mundo, mas que eles soubessem falar bem, expor bem, fazer as perguntas certas, mesmo que não tinha resposta. Essas eram as pessoas que eles estavam seguindo. Então Paulo agora ele faz o seu primeiro argumento contra a divisão na igreja, porque isso estava trazendo divisão. Talvez o grupo que seguia Apolo, que Apolo, treinado na Alexandria, alguém versado, falava muito bem, essas pessoas estavam seguindo, eles estavam dando valor a pessoas que tinham uma filosofia, um conhecimento. O que é filosofia? A filosofia é o amante da sabedoria, filo, né? Então, assim, essas pessoas queriam sabedoria, só sabedoria. Então, quando Paulo fala de sabedoria aqui no versículo 18, e essa sabedoria, na verdade, ele vai falar mais para frente da sabedoria, no versículo 2. Ele diz que a cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. E aí ele vai no versículo 2 e diz, onde está o sábio? Perdão, versículo 19, 19. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Paulo está dizendo para aquela igreja que tinha judeu, tinha gentil, que são os gregos, que a sabedoria iria ser destruída por Deus. Paulo está falando de uma profecia lá em Isaías, capítulo 19, versículo 14. Também ele fala mais para frente, no capítulo 29, capítulo 33 de Isaías, e ele vai discorrer sobre a sabedoria. Então ele continua dizendo, onde está o sábio? Onde está o escriba? E aí Paulo começa a tratar de assuntos que os judeus conheciam e que os gentios também conheciam. Primeiro ele fala sobre onde está o sábio.
Quando ele fala tal sábio, ele está talvez parafraseando o capítulo 19 de Isaías, quando comenta que o Egito queria, prometendo sabedoria, mas eles não conseguiram provar isso, não tiveram condições. Também seguindo, fala dos assírios, lá em Jeremias capítulo 8, versículo 9, fala dos assírios, e a Bíblia diz que eles jamais iriam contar de novo seus despojos. Então Paulo começa a explicar que a sabedoria no Antigo Testamento, no passado dos judeus, ela não tinha dado certo. Palavras humanas não tinham sido bem-sucedidas. E isso também não iria dar certo na igreja. E ele continua. Onde está o sábio? Onde está o escriba? O escriba aqui, ele tem dois sentidos. Os assírios, quando eles iam dominar uma certa nação, ele já levava um contador, o escriba, alguém que fosse fazer nota de tudo aquilo que eles tomaram, de todo o despojo que eles tomaram da nação que eles venceram a guerra. Esse exército de Salmanaser, rei da Síria, ele desapareceu. E Deus fez com que eles não tivessem mais nada para contar. Mas também tem os escribas que os judeus bem conhecem, que são aqueles que copiavam, que escreviam a Bíblia, que entendiam das Escrituras, principalmente do Pentateuco, os 5 livros anteriores. E esses homens eram tidos como grandes homens, pessoas importantíssimas no meio dos judeus. Dessa forma, essas pessoas se gabavam pelo conhecimento da letra. E se você se lembrar um pouquinho no Evangelho, Jesus vai bater muito neles. E Jesus disse que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Desta forma, Paulo bate tanto nos judeus da igreja, como nos gentios. Quando ele fala dos escribas, quando ele fala da sapiência dos escribas, da sabedoria que eles tinham, e se achavam mais do que o próprio Deus, porque eles não receberam Jesus como Deus, e Paulo vai dizer que eles queriam um sinal. Os judeus queriam um sinal divino para ver se Jesus era ele mesmo. E Jesus diz, vocês não vão ter nenhum sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. Qual é o sinal do profeta Jonas? Que se aquelas pessoas de Nínive não se arrependessem, eles iriam ser condenados. Então os judeus sabiam que Paulo estava dizendo para eles que toda aquela sabedoria que eles tanto se gabavam, de nada adiantou. Mas também estava dizendo para os filósofos, que tinham uma boa oratória, que falavam muito bem, tinham as perguntas retóricas, mas não tinha a resposta, a sabedoria humana. Então Paulo diz também que tantos filósofos, e os filósofos nessa época, irmãos, eram os filósofos, não eram os epicureus, eles eram os sofistas, né? Sofismo, no caso, a filosofia do sofismo. E eles se achavam, sofia é sabedoria no grego. Então eles fizeram um grupo de sofismas para dizer que eles eram os sábios. Esses filósofos eram tão arrogantes que eles já tinham se rompido com os platonistas, com os socratistas, ou seja, os outros filósofos. E a filosofia, irmãos, não é o que Paulo está dizendo aqui, nem o que eu estou dizendo, que ela é ruim. Ela tem o seu papel, a sua importância. Todas as ciências têm a sua importância, mas ela não pode substituir o lugar da revelação de Cristo, da cruz de Cristo. E uma outra coisa que eu quero dizer para você aqui é sobre a cruz de Cristo. O que é essa cruz de Cristo? Para o judeu e para os gentios, eles sabiam que Paulo estava falando de uma cruz. Mas Paulo diz que a cruz para os judeus, ela era uma loucura. Para o grego era uma tolice. Então o grego achava desnecessário alguém morrer na cruz. E o judeu achava loucura, porque o judeu queria um rei forte. Então para eles isso era loucura. Morrer na cruz era loucura. Então Paulo fala que ele não quer anular a cruz de Cristo, mas a cruz de Cristo, ela é loucura para os que se perdem, mas ela é, para nós que estamos sendo salvos, ela é poder de Deus. Desta forma, Paulo desmistifica, eu acho que facilita para a gente entender. Então ele está atacando aqui
a sabedoria dos filósofos, a sabedoria que a igreja estava buscando para si, substituindo a sabedoria divina, que é Jesus Cristo. Mas eu preciso dizer para você, o que é essa cruz? Se a gente chegar aqui no Brasil e falar, a cruz de Cristo, alguém vai pensar numa cruz de madeira e um Cristo lá preso. Não é essa cruz só. Os judeus e os romanos já conheciam a cruz. Era comum as pessoas morrerem na cruz. Era muito comum isso. As pessoas tinham crimes e elas morriam. E Paulo diz que maldito aquele que morrer no madeiro. O entendimento da cruz, para nós cristãos, ele deve ser além da cruz de madeira, além de alguém morrer na cruz. Ele precisa ser a encarnação de Jesus, ele precisa ser o ministério de Jesus na terra, a ressurreição de Jesus e o tempo agora da sua segunda vinda. Esse tempo, essa dispensação. É nesse entendimento que a gente tem que trabalhar. Então Paulo está dizendo o seguinte: igreja, vocês estão se dividindo por conta de sabedoria humana. A sabedoria divina é a cruz de Cristo. Quando diz cruz de Cristo, é todo o evangelho, irmãos. Não se trata de uma cruz, mas se trata de todo o evangelho. Tudo aquilo que Jesus fez, que Deus revelou para nos salvar, essa é a cruz de Cristo. É isso que Paulo está falando. Desta forma, eu gostaria de compartilhar com você pelo menos 3 coisas, tem mais. 3 coisas que Paulo nos ensina aqui para evitar a divisão na igreja, para evitar contendas e divisões na igreja. Porque ele está tratando ainda desse assunto, ele vai até o capítulo 4 falando sobre a divisão na igreja. Até do capítulo 4, até o versículo 21 do capítulo 4 ainda. Depois ele vai falar sobre exclusão, sobre a igreja sendo omissa. Mas agora, 3 coisas. A primeira coisa que a gente vê aqui, irmãos, que eu quero compartilhar com você é: a sabedoria de Deus, ela divide o grupo em 2. A humanidade recebe de acordo como responde ao Evangelho. Presta bem atenção nisso. A humanidade, ela recebe de acordo como ela responde ao Evangelho. Vamos ao texto, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Desta forma, Paulo está dizendo o seguinte: a palavra da cruz, que ele não quer anular, que é o Evangelho, é loucura. Tem muita gente que conhece até algumas coisas das Escrituras, mas nunca deu um passo para se converter, porque acha que isso é desnecessário. Besteira. A palavra loucura aqui, irmãos, ela tem uma ligação com aquela palavra débil mental, mas não é tão pesada assim. Ela está falando sobre um embotamento mental. É um embotamento mental. Não é, na verdade, que a pessoa é louca de rasgar dinheiro, de correr atrás de avião. Não. Ela tem um impedimento mental, um embotamento mental, para ela conseguir entender aquilo que é real, que está na sua frente ali, está bem próximo. Apóstolo Paulo escrevendo no Apóstolo Paulo falando aos filósofos de Atenas, capítulo 17 de Atos, Lucas que escreve, né? Ele diz que eles tateavam com a mão, mesmo tateando com a mão, talvez eles poderiam encontrar. Deus não estava tão longe deles assim. Desta forma, a palavra da cruz, ela é loucura, então não entenda como aquela loucura toda, mas é um embotamento, uma dificuldade de ver a realidade. As pessoas que estão se perdendo para isso é doideira. Esse negócio de seguir a Cristo é loucura. E é possível que tinha gente dentro da igreja já pensando assim, porque a filosofia tinha entrado tão forte na vida deles, que eles não queriam mais seguir a simplicidade do Evangelho, a simplicidade da cruz de Cristo. Irmãos, os judeus, eles esperavam um Cristo libertador, que fosse resolver os seus problemas políticos, seus problemas nacionais, e os liderasse como rei, tipo Davi, alguém assim, que os desse mordomia, mas eles não estavam dispostos a mudar. Porque se eles estivessem dispostos a mudar, a sabedoria divina em Cristo, eles teriam se submetido a isso. Mas eles não quiseram. Então, os irmãos entendem que não é a cruz de madeira, mas é o conjunto, é o Evangelho de Jesus. Isso é loucura para as pessoas que se perdem. Paulo apresenta aqui 2 grupos que respondem de maneira diferentes acerca da sabedoria de Deus, acerca da cruz de Cristo.
O primeiro grupo é os que estão se perdendo. E eu preciso dizer isso para você. Versículo 18, no texto diz assim, os que se perdem. É como se estivessem perdidos. Mas, na verdade, a ideia aqui desse texto é os que estão se perdendo. Muitas pessoas estão perdendo a oportunidade de receber a salvação por Jesus Cristo, porque acham que o Evangelho é desnecessário. É muito simples para resolver. Você pergunta para alguém, você crê que você pode receber a vida eterna hoje? A pessoa diz, não, porque eu sou assim, eu sou assado. Mas ninguém recebe a salvação por sua capacidade. Recebe porque Deus o chama. Desta maneira, há pessoas que estão se perdendo porque não recebem esse Evangelho. Não acreditam nesse Evangelho. Então, Paulo diz aqui, no original, os que estão se perdendo. Outra coisa que eu preciso dizer para você, nós não recebemos autoridade para dizer que uma pessoa vai para o inferno. Primeiro que nós não somos sócios proprietários do inferno para dar carteirinha de sócio para ninguém. E segundo, que Deus não nos deu autoridade para isso. Deus, Ele não disse que nós temos que olhar para as pessoas, esse aí vai para o inferno. Aquele ali não, aquele vai ser salvo. Não, nós não podemos dizer isso. Enquanto há vida, há uma expectativa de que essa pessoa possa atender o convite de Jesus para a salvação. Essa pessoa possa ser chamada pelo Espírito de Deus, convencida do pecado, da justiça e do juízo, e seja salva. Então a palavra aqui, o termo aqui, versículo 18, é aqueles que estão se perdendo. É loucura para aqueles que estão se perdendo. Por quê? Porque eles ainda não entenderam o Evangelho de Jesus. Eles não entenderam por que da cruz de Cristo, por que da morte de Cristo. Hoje eu estava falando com os alunos da sala de novos, e a gente estava falando sobre o conhecer a palavra de Deus. Quando nós entendemos um pouco da palavra de Deus, a gente sabe que Deus se revela para nós. Ele quer se revelar para nós. A partir do momento que Ele se revela para nós, nós passamos a entender que Ele é santo e nós somos pecadores. E nós precisamos de uma mudança na nossa vida. Então, desta forma, ao estudar a palavra de Deus, nós temos o entendimento que estamos perdidos e só Deus pode nos salvar, na pessoa de Jesus Cristo. Então, as pessoas que se valem da sabedoria humana, das ciências humanas, essas pessoas acham que a cruz é loucura. E eu estava dizendo para as irmãs lá que há uma estatística, nos países onde chamado QI de inteligência, que tem esse QI mais elevado, são pessoas que não têm ligação, são muito ligados à religiosidade. Eles não seguem a palavra de Deus e não aceitam Jesus Cristo. Esses países são os países, a maioria deles, comunista. E diz que tem um dito que os inteligentes, normalmente, eles não gostam muito de aceitar essas questões. No capítulo 2, nós vamos falar um pouco mais sobre, na próxima mensagem, na verdade, falar um pouco mais sobre que não foram muita gente sábia, muitos entendidos foram chamados para a salvação. Paulo fala a partir do versículo 26. Mas as pessoas que têm mais estudos muitas vezes têm dificuldade. Mas os Estados Unidos, com 98% das pessoas com QI elevado, é um contraponto disso, ou seja, prova o contrário. Os Estados Unidos foi colonizado por cristãos e por conta disso eles têm um QI elevado. Então não é a influência do comunismo, mas é de fato uma coisa que é a pessoa se entregar, é a pessoa se deixar levar. Aqueles outros comunistas foram influenciados, esses outros seguiram a Jesus Cristo. Os Estados Unidos têm uma história com o Senhor Jesus. Desta forma, a inteligência deles vem de Deus. E a sabedoria divina é a sabedoria de entender e receber o Evangelho. Então, a palavra da cruz, ela divide dois grupos. O segundo grupo que é o contrário do primeiro, nós que estamos sendo salvos. E aí Paulo fala agora da salvação propriamente dito. E ele se coloca nesse meio. Mas espera aí, Paulo perdeu a salvação ou não era salvo ainda? Não. Nós temos uma esperança. A esperança nós não sabemos como vai ser. A Bíblia diz em Romanos que se a gente souber o que a gente está esperando, não é esperança. Nós temos a garantia da salvação. Jesus diz, aquele que crê em mim, aquele que ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então a pessoa recebe a garantia de que está salvo.
Mas no decorrer da caminhada, a Bíblia diz também em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 28, que nós vamos tomando a forma de Cristo. Essa salvação é até a glorificação. Então, irmãos, na caminhada cristã, nós somos salvos e estamos sendo salvos. É a regeneração, é a santificação. Esses são os resultados de uma vida cristã. Uma vida que recebe da sabedoria de Deus, que recebe da cruz de Cristo, que anda nesse caminho. Então, a nossa salvação nós podemos chamar de salvação inicial ou conversão. Olha só o que Romanos 8, 24 diz. Porque fomos salvos na esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança. Pois como alguém espera o que está vendo? Desta forma, a nossa salvação, nós a temos, mas o que nós havíamos de ser, Paulo diz, nós ainda não sabemos. Nós não conseguimos ver. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas uma coisa é fato, biblicamente falando, estamos salvos. O que dizer também daqueles que estão sendo salvos, que estão se perdendo? Efésios 2 diz que nós estamos mortos em nossos pecados. O que o pecado faz com nós? Se você pegar Efésios 2 e dividir, você vai ver o que o pecado faz com nós, o que Deus faz por nós, e Deus trabalha em nós, no capítulo 10. Então, todas aquelas pessoas que ainda não entregaram as vidas para Jesus estão mortos em pecados e delitos. Precisam de um encontro com a cruz de Cristo. Precisam entregar a vida para o Evangelho de Jesus Cristo. Então, uns estão sendo salvos e outros estão se perdendo. Os salvos, de fato, estão salvos. Mas aquilo que nós havemos de ser, nós não sabemos. Os que estão se perdendo, há uma chance, há uma saída para a salvação. Eu pergunto, qual a sua situação diante da cruz de Cristo? Você acha que ela é muito simples? Você acha que você tem que fazer alguma coisa? A filosofia tentava provar com a sua sabedoria que era superior à sabedoria de Deus. E por conta disso ela foi aniquilada, segundo a palavra de Deus. Então esses dois grupos, irmãos, poderiam estar dentro da igreja. Um grupo que de fato crê na cruz de Cristo, que não anulava a cruz de Cristo, e um grupo que achava que a cruz era uma loucura. Eu acho que a gente está pegando muito pesado. A gente não precisa ser tão crente assim. A gente pode viver um pouco a vida lá de Corinto, corintianizar. Talvez fosse esse o pensamento por conta da filosofia, do saber do que eles estavam recebendo. Eu pergunto, como você se relaciona com o Evangelho de Jesus Cristo? O que ele fez? Cada um tem uma resposta ao se deparar com o Evangelho de Jesus. Qual foi a resposta que você deu? Em segundo lugar, a sabedoria humana é incapaz de conhecer a Deus. Versículo 19 e 20 diz assim: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Então, como eu disse antes, Paulo leva esses irmãos, essa igreja, a pensarem no Antigo Testamento, a pensarem em tudo que passou, as grandes nações, com seu material de guerra. Os assírios eram uma máquina de guerra terrível, uma inteligência muito grande, difícil de ser combatida. E Deus fala, onde está? Se perderam. Deus não permitiu que continuasse. No capítulo 29 de Isaías, Deus promete que os estrangeiros não vão estar mais debaixo do poder dos estrangeiros. No capítulo 8 de Jeremias, no versículo 9, Deus pergunta, cadê esses homens? Deus vai prendê-los, vai destruí-los. Está dizendo lá nessa profecia de Jeremias. E aí Paulo faz uma pergunta, onde está o inquiridor deste século? Aí ele provoca os filósofos lá desse tempo. Onde está o inquiridor? Porque os filósofos, eles faziam perguntas retóricas, e as pessoas seguiam. Como Paulo diz lá em Atos 17, as pessoas viviam de ficar sabendo de coisas novas. Essa era a rotina deles. Eles queriam sempre estar sabendo de coisas novas para poder estar discutindo. Então, Deus já declarou desde o Antigo Testamento, e o judeu que era membro da igreja sabia, e o gentil agora estava sabendo, que com esta prova do Antigo Testamento que Paulo estava trazendo, não ia dar bem, não ia ser bom continuar esse caminho.
Um caminho em que a sabedoria nos afasta de Deus, o conhecimento nos afasta de Deus. Eu quero deixar claro aqui, irmãos, que eu não estou batendo na filosofia, nem tampouco Paulo está fazendo isso aqui. Mas qualquer que seja a ciência que exalta o homem e tenta diminuir Deus, essa ciência é fadada à destruição. Ela não tem condições de fazer com que o homem conheça a Deus. É interessante que muitas coisas que nós começamos a confirmar na Bíblia, que a Bíblia diz, são através de ciências. Uma delas é o pessoal da história. A história confirma muitas coisas que a Bíblia nos diz. Nós temos também o pessoal que faz a escavação, não estou lembrando o nome daqueles cientistas, que fazem escavações, também descobrem muitas coisas que a Bíblia já disse. Desta forma, nós entendemos que a ciência, quando ela se submete a Deus, ela é muito bem-vinda. A medicina, irmãos, nos dias de hoje, como tem sido importante a medicina, mas não é só a medicina, não. É toda a equipe multidisciplinar. É o médico, a enfermagem, o fisioterapeuta, todo técnico, auxiliar, inclusive hoje o porteiro do hospital. No momento que nós estamos vivendo hoje, todas essas pessoas são importantes. Mas uma coisa é fato, irmão, se Deus não for quem decide sobre a vida das pessoas, essa ciência de nada serve, de nada presta. Se o doutor não for alguém que reconhecer que ele é limitado no que faz, ele tende a sofrer por conta da sua arrogância. Então a ciência é algo que Deus permitiu que a humanidade tivesse, mas essa não pode revelar-nos a sabedoria de Deus. Romanos capítulo 1, do versículo 19 em diante, nós podemos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Versículo 18, a ira de Deus contra o pecado, pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que impede a verdade pela injustiça. Pois o que se podem conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder, a divindade, são vistas claramente desde a criação do mundo, percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são inculpáveis, porque, mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e no seu coração insensato se obscureceu. O problema da filosofia é que ela tinha um impulso para Deus. É mais ou menos como a Torre de Babel, lá no Antigo Testamento, capítulo 6 de Gênesis. A ideia daqueles irmãos não era ter um comunicado com Deus, era dominar. Era subir para dominar Deus. A filosofia, nesse texto, nesse contexto, ela tinha essa especulação de ser um substituto da cruz de Cristo, ali em Corinto. Desta forma, irmãos, a Bíblia em Romanos capítulo 1 está dizendo que o homem foi revelado. E o homem tem condições de conhecer que há um Deus através da natureza. Capítulo 19 de Salmos nos ensina sobre a natureza, do que tudo aquilo que Deus criou, de como fez. E nós podemos ter um conhecimento de que há um ser superior. Mas qualquer ciência que a gente use para tratar esses assuntos da revelação geral de Deus, ela é impotente para nos levar a Deus. Ela não tem competência para nos levar a Deus. Ela é incapaz de nos levar a Deus. Desta forma, se a ciência é incapaz de nos levar a Deus, o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer desta forma? É buscar em Deus a sua sabedoria. A sabedoria de Deus é a cruz de Cristo, é o conjunto do Evangelho. Semana passada nós falamos aqui na quarta-feira sobre o entendimento bíblico do que é o Evangelho. O Evangelho não é só a cruz de madeira, não é a lasca da cruz como o nego está vendendo por aí, branco também. O Evangelho é Jesus Cristo, que veio e morreu para salvar os perdidos, não para trazer benesses, mas para trazer um morto espiritualmente, condenado à eternidade no inferno, para a salvação em Cristo Jesus. Essa é a sabedoria de Deus. Então, a sabedoria do homem ela foi reduzida e submetida a teste pela soberania de Deus. E a soberania de Deus ela faz algumas coisas que a sabedoria do homem não pode fazer.
Em primeiro lugar, a sabedoria divina, ela salva a alma. A sabedoria humana, ela tão somente ela torna o homem curioso, mas não leva à salvação. A sabedoria do homem divina, ela é poderosa. Paulo diz que é poder de Deus para nós que estamos nos salvando. Irmãos, a consciência de pecado, a consciência de condenado, de qualquer hora daqui a gente pode partir. Quando nós somos salvos, a gente entende de onde Deus nos tirou. É só quem não tem noção do que é a perdição, do que é a morte eterna, acha que a sabedoria de Deus é loucura. Mas nós, quando nós entendemos de onde Deus nos tirou, onde Ele nos trouxe para a vida agora, nós entendemos quanto importante é essa salvação. Esse evangelho é o poder de Deus. A sabedoria humana tão somente enche de orgulho o seu possuidor. A sabedoria divina leva o remido a compartilhar a imagem de Cristo. Eu pergunto para você, qual a sua situação diante do evangelho de Jesus Cristo? Você é membro de igreja, esse evangelho tem transformado a sua vida? Ou você espera que outras pessoas, outro tipo de sabedoria, vão poder te ajudar? O resultado, irmãos, é a negação. Muitos negavam a cruz de Cristo porque achavam que tinham, de fato, o conhecimento. E a terceira e última parte que eu quero compartilhar com você nesta noite é que, se a sabedoria humana ela não tem competência para nos levar a Deus, para nos submetermos a Deus, nós passamos a entender que só Deus pode determinar o caminho para a salvação. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se nós voltarmos no Antigo Testamento, as profecias da vinda do servo sofredor. Isaías, por exemplo, fala muito sobre isso. Desta forma, Deus determina, versículo de 21 a 25 diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto judeus pedem sinais, como gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que o homem, e a fraqueza de Deus é mais forte do que o homem. Deus determinou o caminho para a salvação. Não há nenhum outro nome dado debaixo do céu pelo qual nós devemos ser salvos. Só Jesus Cristo salva. Desta forma, por decreto de Deus, a sabedoria de Deus, que os homens estão impossibilitados de encontrar a Deus, através dessa sabedoria mundana, os homens não conseguem se aproximar de Deus. Parece transparecer a ideia de um pronunciamento judicial. Deus está determinando judicialmente, não é por este caminho que vocês vão conhecer a Deus, mas pelo caminho que eu mostrar para vocês, que é a cruz de Cristo. É o sacrifício de Jesus, é a morte de Jesus por nós, o inocente por nós, é que nós conseguimos encontrar o caminho de volta para Deus. Então Deus julgou este mundo como insensato, por terem seus habitantes rejeitado a verdadeira sabedoria, e porque os homens se tinham voltado para a sabedoria puramente humana, e que não serve de veículo de iluminação para a salvação. Todas as ciências são importantes, mas elas não levam para o conhecimento de Deus. Então os homens mostram-se desonestos e pervertidos. Porque os filósofos, irmãos, eles falam muito bonito. Mas procure pesquisar alguns filósofos do nosso tempo, aqueles que não são pastores, né? Ou pastores que viraram ateus. Mas aqueles que não são pastores, você vai ver que muitos deles são ateus. Eles não confiam em Deus. Eles não acreditam na existência de Deus. Desta forma, você pensa que eles estão falando de coisas boas? Não. Eles estão fazendo coisas porque o impulso deles é se aproximar e ter um poder
igual a Deus. Só que Deus impulsiona-se para os homens de uma maneira que esses homens não conhecem, não conseguem aceitar, porque é um embotamento mental. É uma simplicidade tão grande que eles acham não pode ser assim. A salvação não pode ser desse jeito. E Paulo faz alusão aqui. Para os judeus é um escândalo, para os gregos é loucura a salvação. E eu pergunto, como é para você? De que maneira você enxerga a salvação por Jesus Cristo? Como você enxerga a salvação por Jesus Cristo? O caminho que Deus determinou é a loucura da pregação, ou a pregação da loucura. Eu espero que agora, no finalzinho do culto, você consiga entender, quando Paulo fala loucura da pregação, cruz de Cristo, ele está falando do Evangelho de Jesus. Paulo está falando do conjunto do Evangelho. Todas aquelas novas do Evangelho, que nós estamos perdidos e que é uma solução para nós. É o que ele está falando quando diz cruz. Esse é o caminho que Deus escolheu. É essa sabedoria que Deus escolheu. E Deus diz, a sabedoria de Deus, ela é mais inteligente do que o homem. Ela é mais sábia do que o homem. E a fraqueza de Deus é mais forte do que o homem. Que tipo de sabedoria você tem vivido? A sabedoria que você vive, nós vimos aqui, você tem um resultado dela. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que dois grupos de pessoas têm respostas diferentes quando se deparam com a cruz de Cristo. Em segundo lugar, Deus determina o caminho. Na verdade, em segundo lugar, a sabedoria humana, ou as filosofias, ciências, elas não têm competência para nos iluminar para Deus, nos levar para Deus. Por um outro lado, Deus determina qual o caminho nós devemos ser salvos. Por onde nós devemos andar para encontrarmos o favor de Deus. E o único caminho dado para nós é a cruz de Cristo. É o Evangelho de Jesus. É entregando a vida para Jesus Cristo. Então, aquilo que o homem pensa que pode o salvar, se não for Cristo, você está se perdendo. Você está perdendo a oportunidade de ter salvação. Uma das coisas que muito me entristece, quando eu fico sabendo que alguém partiu, e não só a mim, mas todos aqueles cristãos, é quando alguém partiu daqui sem um compromisso com Jesus Cristo. Paulo fala para a igreja, irmãos, porque é importante que a igreja entenda a doutrina do Evangelho, creia nessa doutrina. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, menos enganados nós vamos ser. Menos coisas do mundo nós vamos deixar entrar na igreja, ou vamos viver isso. Então, a conclusão que eu quero fazer com você nesta noite é, ainda que no seio da igreja, é possível que pessoas vivam se submetendo à sabedoria humana, mas para evitar as divisões na igreja, deve submeter-se à sabedoria de Deus, não à sabedoria dos homens. Muitas coisas que têm acontecido de ruim nas igrejas é porque as pessoas estão deixando a cruz de Cristo, estão buscando uma outra tipo de evangelho, uma outra forma de seguir, que não é baseado na palavra de Deus. Nos nossos dias a gente pode dizer que muitas pessoas têm andado dirigido pelas novelas. Quantas novelas têm dirigido a vida das pessoas? E as pessoas fazem nas suas casas aquilo que as novelas fazem. Eu desafio você nesse tempo, de em vez de ver novelas, estude a palavra de Deus. Em segundo lugar, o Evangelho divide dois grupos, os que estão se perdendo e aqueles que estão sendo salvos, aqueles que são salvos. Em terceiro lugar, a sabedoria humana é incapaz de salvar ou levar à salvação de alguém. Deus determina o caminho para a salvação. Só Jesus Cristo salva. Quantas pessoas dentro de igreja que não têm esse conhecimento, que não deixaram de fato o Espírito Santo transformar suas vidas, porque ainda tem um pensamento dúbio ou dividido e não se decidiu de fato por Cristo. E por conta disso nós temos problemas de contendas e divisão. Eu quero concluir fazendo uma aplicação. Aplicações que eu achei aqui foram 3, se eu não me engano. A primeira delas é que Deus não é inimigo do estudo. Deus não é inimigo que você estude. Deus, Ele nos capacita para que nós vamos estudando cada vez mais e aprendendo. Mas tudo que você for fazer, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
Porque Deus é que nos proporcionou essas condições. Então, se você tem um doutorado, mestrado, um PhD, seja qual for o curso que você tem, eu quero dizer para você que foi Deus que proporcionou para você. Seja com quanto você foi no bolso, com dinheiro ou sem dinheiro, se alguém pagou ou não, foi Deus que proporcionou. Então, se você quer ter sabedoria divina, se submeta a Deus. Ele permitiu isso. Então, Deus não é contra o estudo, Deus não é contra essas coisas, mas isso quando atrapalha o Evangelho de Deus, isso é combatido. A Bíblia diz que Deus vai aniquilar, Ele vai acabar com essa sabedoria. Isso é uma profecia para o final dos tempos, que nós vamos ver muito tempo ainda com esse papo de sabedoria, com pessoas eloquentes, mas no final, quando Jesus voltar, essas coisas vão ser terminadas. Assim como essa nação assíria desapareceu, assim como o seu poderio desapareceu, a sabedoria baseada no homem, ela vai ser aniquilada. Quem chama para a salvação é Deus. Eu tenho dito, ninguém vem para a igreja se Deus não chamar. Mas eu quero dizer que essa noite Ele pode estar chamando você, chamando para a salvação. E você faz parte de uma igreja, lembre-se que Deus te chamou para que a cruz de Cristo fosse primordial na sua vida. E, por fim, se você não entendeu, Deus quer falar com você através da mensagem, como você está. Só a misericórdia dele pode te salvar. Toda pregação deve apontar para Cristo. Tudo aquilo que nós pregamos, tudo aquilo que nós cantamos, deve ser apontado para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é a cruz de Cristo. Eu espero que eu tenha conseguido trazer para você um pouquinho de clareza desse texto, que ele é muito rico, muito profundo. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração, possa ter iluminado para você entender essa palavra. E nós continuaremos falando sobre esse problema da divisão na igreja. Que Deus nos ajude a que possamos ser aqueles que andam na sabedoria de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, para não sermos causadores destas coisas que não agradam a Deus. Vamos orar. Poderoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor Deus, por esta noite. Somos gratos pelo privilégio de poder pregar a Tua palavra. Senhor Deus, seja com cada um irmão que está aqui, que está agora participando deste culto. Visita cada um deles, Pai. Nós lembramos das crianças, dos jovens, adolescentes, todos os membros desta igreja, aqueles que também fazem parte, participando aqui conosco, Pai. Aqueles que estão estudando a palavra conosco hoje, que o Senhor visite, que a sua graça, a sua misericórdia os alcance, que o seu Santo Espírito convença aqueles que precisam do pecado, da justiça e do juízo. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos por essa noite. Ser com a tua igreja, ser com todos presentes e os que estão nas suas casas, nos seus trabalhos, nesta noite. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Quarta-feira que vem, se Deus assim permitir, nós vamos estar falando sobre o quarto segredo, ou quarta marca, né? Segredo está agarrado na minha cabeça ainda. Quarta marca de uma igreja saudável, que é o entendimento bíblico da conversão. Muito importante o que nós estamos falando. Como é que a gente se converte? Como é que é a conversão? Se a pessoa se converteu ou não? A gente não pode dizer que está salvo ou perdido, mas a gente sabe quando a pessoa se converte. Deus concede isso para nós através da palavra. Então, uma boa semana em nome de Jesus, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito de Deus seja com este povo e todo o povo de Deus parado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Muito obrigado pela sua companhia conosco até esse momento. Deus abençoe em nome de Jesus.